Pessoal, hoje a gente vai dar dicas para vocês de como cuidar de recém-nascido. Porque afinal de contas, quando nasce uma criança, nasce uma mãe junto e ninguém vem com manual de instruções. Aqui do meu lado, a Arilza Machado, ela que é enfermeira neonatologista. Arilza, quais que são as maiores dúvidas? Porque a gente sai do centro cirúrgico e de repente se depara mãe, né? Como que a gente cuida desse serzinho? Então, existem várias dúvidas em relação a como cuidar do recém-nascido, mas as maiores dúvidas são em relação a banho, troca de fralda, como que vai amamentar, como que coloca para dormir, como que enrola o bebê. Essas são as maiores perguntas que elas fazem. E agora eu vou contar com a participação especial da Paola. Olha aqui, essa bonequinha que a Arilza usa para utilizar em cursos que ela dá com enfermeiras recém-formadas e também na UTI, né, Arilza? Isso. A primeira, vamos começar pelo banho. Isso. Como que dá banho num serzinho desse tamanho? Então, é importante a gente lembrar que na hora do banho a gente tem que estar com um ambiente tranquilo, o ambiente não pode estar com muito vento, se tiver janela aberta a gente tem que fechar, ventilador a gente tem que desligar, ar-condicionado também. Lembrando sempre da importância da temperatura da água, que tem que estar em torno de 36 a 37 graus, mas caso não tenha termômetro, a gente pode estar verificando no nosso antebraço, que é uma parte mais fina, sensível que a gente tem, para saber se a temperatura está ideal. A temperatura da água não precisa ser nem tão quente nem tão fria, ela pode ser morninha. E aí é importante a gente lembrar que antes de iniciar o banho, a gente tem que reunir todo o material, antes de começar o banho do bebê, o que vai precisar, toalha, fraldinha, fralda, sabonetinho, sabonetes, tudo certinho para já ficar preparado pra gente. E aí a gente vai despir o bebê, já com tudo preparado, tirar a fraldinha desse bebezinho, vou tirar a touquinha da Paola. A gente já viu a temperatura da água, né, como eu falei, que tem que estar uma temperatura adequada. Tem que ter sempre cuidado com o ouvido do bebê, para não deixar entrar água no ouvido do bebê. E a gente geralmente coloca nessa posição, coloca o bebê dentro da banheira e inicia o nosso banho, né? Segurando sempre o apoio nas costas do bebê e na cabecinha, para não deixar o bebê muito solto. Começa sempre pelo rostinho, fazer a higiene dos olhinhos, da boquinha, do nariz, depois para a cabecinha e em seguida no restante do corpo do bebê. Terminou de fazer dessa forma, a gente pode virar o bebê também, segurando sempre dessa maneira aqui, para que tenha uma posição mais segura, para não deixar o bebê cair, nem escorregar da mão da gente. E faz também o restante do banho do bebê. A gente está olhando aqui, é um bonequinho, né, gente? Então a gente está vendo que tá firminha, mas o recém-nascido é extremamente molinho. É porque o bebê ele vai se mexer, né? Ele é molinho, então a gente tem que dar a firmeza da cabeça e do corpinho do bebê. E dessa forma aqui a gente consegue fazer com facilidade. Qual que é a altura ideal de água para colocar na banheira, por exemplo? Pode ser pouquinho, não precisa ser muita água, até porque a gente não vai soltar o bebê lá dentro. Pode ser menos da metade, não precisa ser uma quantidade grande de água, não. O bebê maior que a gente coloca mais água, mas o recém-nascido geralmente a gente não precisa de uma quantidade muito grande. Então começa da cabeça pro corpo. Começa do rostinho, da cabecinha e pro restante do corpo. Tem que lavar o cabelinho todo dia? O ideal é que sim, que lave todos os dias. É porque os antigos lá, né, diziam que não podia, porque senão poderia resfriar o bebê. Não tem nenhum problema. O problema de lavar o cabelinho é proteger justamente a orelhinha aqui para não deixar entrar água no ouvido. Fora isso, não tem nenhuma contraindicação. Tá ótimo. Então tá aqui, gente. Ó, a Paola já está banhada. Já tomou banho. Vamos colocar a banheirinha pra cá. Aqui já tá o nosso trocador. E agora, o que a gente faz? E aí, digamos que a Paola já tá seca, já tá sequinha, a gente vai secar a Paola primeiro. Então vamos secar? Vamos secar a Paola. Então, o ideal é que a gente pegue a toalha, que a gente não esfregue a toalha no corpo do bebê como a gente faz com a gente. O ideal é que a gente pegue a toalha e vá fazendo movimentos desse tipo aqui, porque se a gente esfregar a toalha, a gente pode fazer lesão na pele do bebê e não é essa a nossa intenção. Então, vai devagarzinho, seca todas as dobrinhas, que é importante. Aqui a gente já pode se preocupar também com o coto umbilical, que também é uma grande dúvida das mães em relação ao cuidado com o coto do bebê. Aqui a gente não tem o coto, mas dá para explicar. Vai lavar normalmente durante o banho com água e sabão. Terminou, vai secar esse coto com a própria toalhinha que está secando o bebê. E a gente vai utilizar álcool 70, que encontra em qualquer farmácia, e cotonete. Aqui a gente já tem umzinho. Isso, a gente vai pegar o álcool 70, vai umidificar essa pontinha do cotonete e vai fazer movimentos circulares na borda do coto umbilical do bebê, tirando toda a sujidade. E aí, nesse momento, é importante a gente lembrar de observar se está vermelho, se está inchado, se tem uma quantidade de secreção muito grande, diferente do normal que é. Porque se tiver, a gente tem que procurar um especialista para ver o que tem que ser feito. Na realidade, o bebê dentro do útero, ele tem movimento, mas ele acaba sendo limitado mesmo
pela placenta, pelo útero da mãe. Então ele sabe que ele vai se movimentar, mas tem esses limites. E quando ele nasce, se a gente deixar o bebê todo solto desse jeito, ele vai se assustar, ele não vai ter um limite para ele fica muito mais irritado e aí acaba chorando e a gente acaba tendo problemas. Então é muito fácil a gente enrolar o bebê. Deixa eu colocar a Paola aqui. A gente vai fazer dessa forma. Lembrando que a Paola é pequenininha, né? Mas tem bebês que são maiores. Esse que eu dobrei mais. Coloca assim. Faz um triângulozinho pra cá, né? Pega um triângulo. Esse ladinho a gente vai pegar, colocar por baixo do bebê. Cuidado para não ficar tudo Isso, enrugadinho, né? Não precisa apertar, mas a gente vai dar uma contenção, mas deixando de uma forma que o bebê consegue aqui, gente, movimentar o bracinho ali dentro. Tá Ele vai um dedinho, mais ou movimentar menos aqui, ó. E vai ter a restrição que ele teria também dentro do útero da mãe. Essa parte a gente prende aqui, no ladinho do ombrinho. O outro bracinho, se ele estiver colocando para fora, a gente põe para dentro e dobra dessa forma aqui. O bebê ele vai ficar muito mais calmo e a gente consegue que o bebê fique menos irritado, pare de chorar, que é o nosso desespero, e ele fica bem. Ah, ótimo. Aí depois que a Paola já tá limpinha, já tá trocada, já tá assim, segura, chegou o momento da amamentação. Isso, aí a amamentação, a coisa mais importante que a gente fala é a questão do leite materno, que não existe leite melhor do que o leite da mãe. Se o bebê, por qualquer motivo, não puder receber o leite da mãe, quem tem que indicar o leite é o pediatra, que é o especialista, porque ele vai ver o leite indicado para cada criança, não é o que o vizinho usou, que eu vou usar para o meu. Então, a gente sabe que até os 6 meses de vida, o importante é leite exclusivo para essa criança, não precisa de nenhuma outra alimentação fora o leite da mãe. Importante lembrar que a mãe amamentou, em relação a refluxo, né, que é o caso da maioria dos bebês, a gente tem que lembrar o seguinte: o bebê ele tem um estômago muito pequenininho, então, de acordo com o que ele vai crescendo, o estômago vai crescendo junto com ele. Então, o bebê recém-nascido, ele mama várias vezes e mama a quantidade que satisfaz ele. Tem pessoas que acham que o bebê está mamando pouco ou está mamando muitas vezes porque o leite é fraco, mas não existe leite fraco. O leite da mãe é suficiente para o bebê. Isso todo mundo pergunta muito. Isso, então a gente tem que acabar com essa história de que meu leite é fraco, que eu tenho que dar uma fórmula para o bebê. Não é verdade. Então a gente vai sempre optar pelo leite materno. Assim que a mãe terminar de amamentar o bebê, mesmo que ele durma durante a mamada, é importante que a gente coloque o bebê nessa posição. Em pezinho. Isso, em pezinho por alguns minutos até o bebê arrotar. E se a gente detectar que ele está golfando além do que deveria, né, do que é normal, aí também tem que procurar o pediatra para o pediatra avaliar. Isso é muito importante. Gente, ó, dicas extremamente valiosas para você mãe, para você futura mamãe, para as suas amigas. Essa matéria de hoje vocês têm assim que colocar como favoritos no YouTube de vocês, porque assim, é para a vida toda. Ariusa, muito obrigada pela sua participação. Eu tô falando em nome de todas as mães que também estão assistindo e das futuras mamães também, porque essas dicas de hoje deveria todas as mães saírem do hospital com elas, na verdade, né? Porque são dúvidas de todas. Não adianta dizer que não tem dúvidas, porque na hora vai ter dúvidas. Sempre, sempre. Gente, ó, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado.